Bem, começamos então o nosso colóquio no 39º colóquio, é isso? Virtual. É isso aí. Virtual, então 39º ano, no mês que vem completamos o quadragésimo colóquio. Vai ser virtual ou vai ser... Daí a gente vai saber, mas continuamos com essa numeração, né? Daí vamos ter. Bem. Então sejam todos bem-vindos. Teremos a programação, a Raquel vai apresentar a pesquisa dela e depois o Gazi vai falar sobre o capítulo do livro que nós estamos discutindo. Então, como teremos aí uns 5 minutos para as novidades, está acontecendo a festa do livro na USP. Quem está na USP tem a possibilidade, aqui em São Paulo tem a possibilidade de comprar bastante coisa com 50% do preço, 50% do preço. E esse ano foi interessante porque os quadrinhos estão logo na entrada. Você entra e tem várias editoras de quadrinhos já no começo. Então você já gasta todo o dinheiro que você tem no comecinho e já não precisa ir para o fundo. Daí já acabou o dinheiro mesmo, né? Então e estão todos juntos. E eu comprei algumas coisas, então, que eu tenho as novidades que eu tenho. Esse mês eu recebi essa edição sobre o Getúlio Delfim, o livro do traço dessa coleção, que é uma coleção muito boa, que está focalizando sempre cada no volume um autor, né? Então eu não conheço pessoalmente o Getúlio Delfim, mas admiro muito a obra dele, gosto muito do trabalho dele. Então uma biografia muito, muito interessante. Comprei vários livros que provavelmente vão ficar até os que eu comprei na feira da Unesp, exatamente no mesmo lugar que eu deixei quando eu comprei, que eu mostrei para vocês. Eu pus no banquinho do lado aqui do computador e mostrei no dia. E continuam no mesmo lugar, porque eu não li até hoje nenhum deles. E provavelmente esses daqui também vão ficar. Um dos que eu comprei hoje foi esse aqui do Flávio Colim, que é uma edição feita pelo Catarse, né? E tá saindo um volumão desse por R$50, que valeu a pena. Eu como não compro nada, não colaboro no Catarse, então acabo comprando nesses momentos. Comprei esse aqui do Laudo, que eu não tinha, não sei se é muito recente, tem as Tentações de Santo Antão. Deve ser, o Laudo sempre é bom. Comprei algumas outras coisas, não vou falar muito. Comprei esse aqui do argentino, do Diego Agrimbal, Gabriel Hipólite, o Guarani, Terra Sem Mal. Parece interessante. Daqui a algum tempo eu falo para vocês se é bom ou não, porque eu não sei quando eu vou conseguir ler. Tem vários, bem baratos, vários volumes dessa coleção do Pequeno Príncipe, estão sendo vendidos a menos de R$10. Só que vocês verifiquem os que vocês têm em casa, porque eu comprei 4 e 3 eu já tinha. Então já está aqui o meu presente do amigo secreto desse ano. Alguém vai ganhar o Pequeno Príncipe de lembrança. E comprei alguns outros daqui. É alguma coisa de... Esse aqui que eu não conheço também, de Ersin Karabulut, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Muito bom. Muito bom. Ele pareceu interessante, eu não conheço. Mas o desenho... Foram lançados 2 álbuns dele no Brasil. Ele é da Turquia, mas atualmente ele é editor de uma revista humorística, mas atualmente reside na França. E daí comprei alguns clássicos, o Batalha, o Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, uma adaptação, também do Shakespeare. Daqui também, então somos deixei a minha contribuição para a indústria de quadrinhos nacional. E bastante interessante um da LPM, que é um mangá com adaptação do Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que é um livro que eu já li há muitos anos, é bom para escrever. Provavelmente algum dia eu consigo ler, se eu não morrer antes.
Mas então, o que eu comprei esse mês. O Roberto provavelmente comprou muito mais que eu. Não sei se você foi na feira, Roberto. Não, não fui. Mas eu tenho aqui 2 livros que eu comprei na Amazon. O primeiro é esse aqui, Openness of Comics. O autor é Maharin Ahmed. Pelo jeito ele é eu não sei, árabe, sei lá. Mas está em inglês. É bem na linha do que esse livro que a gente está... Qual o nome, Roberto? Do autor? Mostra de novo um pouco para cima. Maharin Ahmed. Não sei. Pode ser. Não sei. Uhum. Ele vai muito na linha desse livro que a gente está discutindo. É um livro teórico? Livro teórico. O outro é esse também teórico. Dirt Pictures. Tem um subtítulo enorme. How an Underground Network of Nerds, Feminists, Misfits, Genius, Bikers, Potheads, Printers, Intellectuals and Art School Rebels Revolutionized Art and Invented Comics. É do Brian Doherty. Eu já li alguma coisa dele. O autor é famoso, eu conheço várias coisas dele. Ele dá uma visão geral dos quadrinhos underground, e falando de editoras, antes, né, do quadrinho underground, como começou essa questão. Inclusive, por Gás é interessante que ele fala dos zines. Acho que ele não usa essa expressão, esse termo. Greeting cards, underground newspapers, psychedelic rock posters and ladies of the canyon. Então, antes de entrar no Crumb, ele faz isso. E eu queria mostrar uma coisa que está relacionada ao texto que o Gazi vai falar, que é a questão da l'associação, que é uma editora que não tem um formato definido de publicação. Então, vou mostrar 2 exemplos aqui. Esse aqui, Lapan, que é o personagem do Lewis Trondheim. Esse aqui é formatinho pequeno, tá? E aí, do mesmo autor, uma paródia do Asterix, Tutatis. O Lapan fazendo papel do Asterix, no formato álbum tradicional, tá? Que tem a ver com essa paródia. E aí, lembrando que no Brasil tem, por exemplo, do Quilofer, tem 676 aparições de Quilofer, que é imenso, é muito grande. Tem também da Marca de Fantasia, Quando Tem Que Ser, do Quilofer. Da Marca de Fantasia tem do Lewis Trondheim, Gênesis Apocalípticos e Os Inefáveis. São 2 histórias na mesma publicação. E tem Os Frustrados, da Claire Bretcher, tá? Que são artistas que fazem parte da associação. Então, você vê, a Marca de Fantasia é um pequenininho, o do Quilofer, 676 aparições de Quilofer, enorme, o Lewis Trondheim fazendo bem pequenininho e no formato álbum. Então, a associação publicou também Persepolis, da Marjane Satrapi. Então, você vê que tem uma variedade muito grande de publicações. Tá? Só para, antes do Gades falar do quadrinho franco-belga, né, ter essa, que ele vai falar da associação, só para ilustrar, as publicações dessa editora. Não é exatamente uma editora, mas é um grupo, é um coletivo de artistas.
Valeu, Roberto. Obrigado. Eu acho que eu queria falar também sobre a... Estamos já publicando o dossiê das jornadas, né, que vai ser está sendo um número especial da revista Nona Arte. Recebemos, eu acho que por volta de 30 artigos, né, que dois já estão publicados e temos aí 4 na mão do pessoal que está fazendo a diagramação. Então, parece que nós vamos, não sei se vamos ampliar o prazo. Já foi ampliado até 3 de dezembro, que é um domingo. Coloquei para o pessoal aproveitar aquele final de semana também. Então já foi ampliado o prazo, porque recebemos uma batelada hoje. Só hoje vieram uns 10, né? Então achei que não tinha ampliado ainda. Então é bom que está. E os trabalhos estão muito bons. Estamos aí em processo de avaliação e de publicação. Mais alguma novidade? Professor, acho que também a senhora falou da HQ Fest, né, que vai acontecer domingo, né, com os livros da editora criativa. Acho que o Nobu vai estar lá, porque pelo menos eu vi uma divulgação, né? Mas eu acho que valeria a pena a gente destacar aqui, né, o prêmio Alumni USP que o nosso colega Gazi Andraus recebeu, né, pelas contribuições em arte e cultura, pela trajetória profissional. Eu assisti, a gente vai ter o recorte da fala dele no canal do Observatório também, para prestigiá-lo, mas foi muito bom, serviu como vitrine, né, para a Universidade de São Paulo sobre a produção de pesquisa das histórias em quadrinhos. Não sei se o Valdomiro vai querer falar alguma coisa, mas deixar os parabéns para o Gazi. Parabéns para o Gazi, um grande incentivo para nós todos, um prêmio muito merecido. Parabéns, Gazi. Obrigado. Eu, no final dos meus 10 minutos de fala lá, agradeci todo mundo e agradeci o Valdomiro, a USP, e rendi o prêmio aos quadrinhos, né? Porque eles foram reconhecidos pelo meio acadêmico, né? De certa maneira, um prêmio que eu nunca pensei que veria, assim, porque eles premiam as pessoas que trabalham em determinadas áreas, arte e cultura, mas se fosse no século passado, no final do século passado, acho que dificilmente eles teriam validado ou aceito como algo nobre essa importância de se valorizar os quadrinhos durante 10 anos de trabalho. Então, realmente a mentalidade tem mudado. Acho muito bom isso. Bom. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Começamos então? Então vamos começar pela apresentação da Raquel. Vou pedir para o Gazi fazer, que participou da banca, fazer a apresentação formal da Raquel, que já foi a indicação dele. Por favor, Gazi. Sim, vamos ver o que eu lembro, né? Mas vamos lá. A Raquel, ela foi orientanda do Edgar Franco, né? Eu fiz parte da banca de defesa da dissertação de mestrado dela, né? E a dissertação é da linha B. A linha B dentro da pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais, é a linha em que se trabalha teórico-prático, né? Então, quem entra na linha B sabe que vai produzir algum trabalho artístico e também ou a dissertação de mestrado ou a tese escrita sobre esse trabalho artístico, né? Então, é uma linha bem específica nisso, bem interessante. E o trabalho da Raquel contemplou as duas questões, né? Que ela fala dos quadrinhos poéticos e também produz um quadrinho poético. E a Raquel faz parte, como eu, do grupo Cria Ciber, que é um grupo criado pelo Edgar Franco dentro da Faculdade de Artes Visuais da UFG, e é um grupo como, por exemplo, o Observatório, que está cadastrado no CNPq, né? Então é um grupo oficialmente que trabalha esse conceito da criatividade, da arte e da tecnologia, tudo amalgamado, né? Então é isso, a Raquel fez um trabalho bem interessante. Eu acho que aí agora é com ela de apresentar um pouco do trabalho de mestrado, da dissertação de mestrado defendida por ela, e o título também, que eu não vou lembrar, aí é com ela também. Você tem a palavra, Raquel. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, todo esse processo da minha pesquisa. O Gazi conseguiu contemplar bem, né, as questões referentes ao contexto da minha pesquisa, e eu espero contribuir com as discussões também. É um grande prazer estar aqui nessa noite com todos vocês. Deixa eu apresentar aqui, só um momentinho.
Prontinha. O nome do meu trabalho, da minha pesquisa, é o Grimório das Quatro Luas, o Feminino e o Sagrado Feminino nas HQs Poético-Filosóficas. Eu vou confessar para vocês já aqui no início que eu estou um pouquinho nervosa, então qualquer coisa foi isso, tá, gente? Mas eu vou fazer o máximo possível para conseguir me comunicar bem e passar, né, as questões referentes à minha pesquisa. Meu nome é Raquel Cosme, ou Raquel Cosmos, que é o nome artístico, e o meu professor orientador foi o Edgar Franco, ciberpagé. Assim como o Gazi trouxe, né, eu faço parte do grupo de pesquisa Cria Ciber, e o meu trabalho está contemplado na linha B, dentro do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, e a linha B, ela pesquisa sobre poética e processo de criação. Então, o meu trabalho, além de ter a questão da investigação teórica, ele vai ter uma aplicação prática dessa investigação. Então, quando eu for tratar aqui dessa apresentação, eu vou falar tanto da parte teórica quanto da parte prática, elas conversam entre si, certo? Então, eu vou fazer uma breve apresentação da minha trajetória com relação aos quadrinhos, porque isso influencia muito no meu trabalho. Iniciando, né, eu acho que assim como a grande maioria, a minha paixão pelos quadrinhos se deu de início durante a adolescência. E ela parte do mangá, né, do mangá japonês, que foi por onde eu tive essa porta de entrada dos quadrinhos. Claro que, pensando anteriormente, tem o Maurício de Souza, essa questão, mas eu fui me aprofundar mais e começar a fazer fanart através dos mangás com mais ou menos uns 15 anos de idade. E aí, durante esse período, eu comecei a pesquisar a possibilidade de trabalhar e estudar artes visuais. Então, os quadrinhos, eles foram um meio pelo qual eu escolhi o curso que eu fiz, que eu sou bacharel em artes visuais pela UFG, e durante a metade do curso de bacharel, eu e mais algumas amigas que também gostavam de quadrinhos, nós criamos um grupo chamado Aoi Hikari, que era um coletivo que estudava quadrinhos, e esses quadrinhos que a gente estudava eram os quadrinhos autorais. Nós tínhamos uma forma de criação que era sorteio de temas, e partindo desse mesmo ponto de partida, que era o tema sorteado, cada uma criava uma história em quadrinho. E aí a gente explorava nossas particularidades. O professor Edgar, quando percebeu, né, esse nosso movimento em coletivo, ele sugeriu, né, de fazer esse desdobramento das nossas produções em um TCC, que foi a primeira oportunidade que eu tive de investigar os quadrinhos enquanto tema de pesquisa, né? E o resultado de todo esse movimento foi o TCC chamado As Sete Sereias, que eu tenho ele aqui. Ele teve a monografia, mas também eu fiz o trabalho prático. E aqui nós temos alguns trechos desse TCC, onde a gente pesquisava sobre a HQ autoral coletiva, e essa HQ autoral coletiva tinha como autoras, né, 4 mulheres. Então, daí já começa a nascer a sementinha do que viria a se tornar a minha pesquisa do mestrado. Aqui eu trago também um desdobramento das minhas produções. Após a graduação, eu fiquei um período sem desenhar, e no início da pandemia eu retornei a isso. Comecei a criar histórias em quadrinhos mais intimistas, mais reflexivas, sem antes nem saber o que era o poético filosófico, né? E uma das primeiras HQs que eu criei foi a HQ Caos, que significa abismo em grego, e ela fala sobre as questões, como a gente se reconhece enquanto mulher, como construção social mesmo, né? E esses questionamentos, eles conversavam muito com a proposta do dossiê Mulheres e Arte Sequencial, elas pesquisam, elas produzem, que foi um livro organizado pela Daniele Barros, Maiara Alvim, Kátia Ana e Nathalie Costa. Esse livro, ele tem produções e também artigos, né, que falam sobre os quadrinhos, principalmente tendo as mulheres enquanto artistas, quadrinistas, pesquisadoras, protagonistas. E uma curiosidade, né, uma parte interessante é que esse livro ele foi indicado ao HQ Mix, ao 35º HQ Mix, como livro teórico. Então, eu tenho muito orgulho de ter uma história em quadrinhos minha fazendo parte dessa obra, né, desse livro, que para mim é muito importante, é um motivo de muito orgulho.
Aqui também eu trago algumas outras produções artísticas de quadrinhos, aqui já trabalhando junto ao José Loures e a sua equipe em projetos culturais. Essa primeira história, que faz parte do álbum Pioneiros, a história de artes visuais em Anápolis, nós pesquisamos alguns artistas pioneiros dentro do cenário das artes visuais de Anápolis. Dentre elas tinha a Zeneide Lucena. Zeneide Lucena foi uma das únicas artistas, né, citadas durante essa pesquisa, e eu fiz uma história em quadrinhos da biografia dela, que se chama Mãos de Artista. Uma outra produção em parceria também com o José Loures e toda uma equipe, porque esses quadrinhos, Pioneiros e Alquimistas, eles foram feitos por vários quadrinistas e cada um tem uma história de 3 páginas mais ou menos, que faz parte do álbum. Já na HQ Alquimistas, que ainda vai lançar, eu trabalho um pouco mais sobre questões de saúde mental do artista. Eu contribuo com uma história chamada Instalações Mentais, onde eu falo o quanto o espaço físico que o artista ocupa, ele conversa muito com as questões da mente mesmo, né? De como o cotidiano do ateliê de um artista é um desdobramento das suas questões mentais, psíquicas mesmo. Falo sobre a autocobrança do artista, que é algo que o Byung-Chul Han vem discutindo sobre essa questão de autogestão e de autocobrança, que para a gente é muito pesado. E também quero salientar que a HQ Pioneiros já está disponível na internet, né, mas a Alquimistas ainda não, ela ainda vai ser lançada. Então, esse também são alguns outros desdobramentos que eu fiz enquanto quadrinista, desde a pandemia até agora. Aqui eu trago o pôster que foi exposto no Museu da República em Brasília durante o ano de 2023, junto à produção do grupo Cria Ciber. Esse aqui é a foto das nossas produções e o Léo, que é um dos membros do grupo de pesquisa, está aqui apresentando a sua criatura. E nesse conglomerado de obras, né, tem um pouco de obras de cada um dos membros, e eu contribuí com o pôster que tenta condensar tudo que eu estudei e o resultado da minha investigação e de pesquisa do mestrado em arte e cultura visual. Isso aqui repetiu, gente, faz parte. Então, vamos lá. Qual que era o tema principal da minha pesquisa? O cerne da minha pesquisa é estudar sobre o sagrado feminino presente nas HQs poético-filosóficas. Esse foi o ponto de partida de onde eu saí para a criação da minha investigação teórico-prática. E os objetivos, aqui é uma coisinha um pouco mais teórica mesmo, mas os objetivos da minha pesquisa eram justamente analisar e perceber esses aspectos do sagrado feminino presente dentro dos trabalhos do poético-filosófico, em sincronicidade à criação de um álbum poético-filosófico também, que trabalhasse os conceitos que eu estava me aprofundando. Os objetivos específicos eram relacionar essas características atribuídas ao feminino, sagrado feminino, com o que estava sendo apresentado nas HQs poético-filosóficas, analisar trabalho de autores poético-filosóficos, dentre eles dando destaque à autora Daniele Barros, mas eu também analiso as obras do Gazi Andraus e do professor Edgar Franco, e apresentar o álbum poético-filosófico, cujo tema central era o sagrado feminino. A minha metodologia de trabalho foi utilizar 2 abordagens, que era a abordagem qualitativa, isso quando eu vou falar um pouco mais sobre histórias em quadrinhos, o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, e a parte exploratória vai ser mais presente quando eu vou começar a pesquisar sobre o sagrado feminino, tendo em vista que aí já tem um pouco mais de dificuldade em encontrar muitos materiais e fontes acadêmicas sobre o tema. Então aí eu já trago uma abordagem mais exploratória, e quando eu vou falar também sobre a questão do processo de criação, né, que é algo mais intimista, algo mais particular. Então aí ele trabalha com essas 2 abordagens metodológicas. A estrutura do meu trabalho, como que foi feita essa divisão? Ela existe mais para poder facilitar a explicação, porque enquanto eu fazia o desenvolvimento da minha monografia, da minha dissertação, na verdade, isso acontecia em sincronicidade com a aplicação prática. Então, à medida que eu ia me aprofundando com relação à minha pesquisa teórica, eu já aplicava esses conceitos na prática. Então, o álbum em quadrinhos, ele tem o mesmo
tempo de jornada que a minha pesquisa, né? São 2 anos de criação incessante. Uma coisa ia mudando, às vezes a partir de um novo ponto de vista de conceito teórico, eu já conseguia me aprofundar mais em algumas questões na prática do álbum, né? Então, era um movimento que tinha uma conexão, e ele caminhava junto, tanto a parte teórica quanto a parte prática, durante o decorrer da minha investigação. A divisão do meu sumário na dissertação, ela acontece da seguinte maneira. No capítulo 1, eu trabalho um aspecto geral da HQ, trazendo o que é a definição de história em quadrinhos, apresentando uma parte mais ampla sobre o que é essas histórias em quadrinhos, né? Trabalho o que é HQ comercial, o que é HQ autoral, a história, o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, tanto no contexto do mundo quanto no contexto brasileiro. Trabalho também que são HQtrônicas, e também tem um capítulo que é bastante importante assim, para mim, que é trabalhar as conexões das histórias em quadrinhos com outras técnicas de arte, como, por exemplo, quanto a história em quadrinhos ela conversa com a música, ela conversa com a animação, com o cinema, né? Então, as histórias em quadrinhos, por ser multidisciplinar, ela está presente e pode ter possibilidade de se desdobrar em outras linguagens artísticas também. E aí eu trago essa aproximação da história em quadrinhos com outros lugares, e a HQ enquanto arte, né? No segundo capítulo, eu já faço um recorte, trazendo as questões das HQs poético-filosóficas. E aí eu trago o que é o conceito da HQ poético-filosófica, apresento também alguns autores do poético-filosófico, em específico 3 autores, porque eu precisava de um recorte, né, para que a minha pesquisa fosse viável em questão de tempo, porque parece que 2 anos é muito, mas não é. Eu trago em específico as HQs poético-filosóficas, ou fantástico-filosóficas, né, Gazi? Do Gazi Andraus, Edgar Franco e Daniele Barros. No capítulo 3, eu já começo a abordar qual foi a minha abordagem com relação ao sagrado feminino e quais foram esses aspectos do sagrado feminino que eu queria aprofundar no meu álbum em quadrinhos. E aí eu trago ele presente na cultura indígena, afro-brasileira e europeia, porque essas são as 3 principais, né, matrizes culturais brasileiras. Claro que nós temos outras culturas que também influenciaram a cultura brasileira, mas eu precisava também de um recorte para poder viabilizar minha pesquisa, então eu escolhi essas 3 matrizes culturais que serão abordadas no meu álbum de quadrinhos. O capítulo 4 eu já trago inteiramente falando sobre o processo criativo do Grimório das 4 Luas. O Grimório das 4 Luas é o nome do álbum em quadrinhos resultante de todo esse processo de investigação, né? Então, aqui eu já trago o processo dele de criação desde sua gênese até o produto final. E aí, para que eu possa falar um pouco mais sobre a particularidade do álbum, eu vou ter que trabalhar alguns conceitos com relação a isso. E aí eu trago, primeiramente, o conceito do poético-filosófico, que é um gênero considerado genuinamente brasileiro, que foi estudado pelo Elídio dos Santos Neto, no pós-doutorado dele. O poético-filosófico é um termo criado pelo professor Edgar Franco, e ele fala sobre características de quadrinhos autorais. Claro que esses quadrinhos autorais, eles têm, né, diversas possibilidades de existir e prezam pela expressividade do autor, mas tem alguns quadrinhos que tinham algumas características em comum, e essas características acabaram se enquadrando dentro do poético-filosófico. Essas características são as histórias de cunho filosófico, mais introspectivo, com relação aos pensamentos do autor, né? E a diagramação dinâmica. Essa diagramação dinâmica, ela fala sobre a utilização de convenções tradicionais das histórias em quadrinhos e brincar com essas regras, né? Por exemplo, enquadramento, balonamento, onomatopeia, né? Brincar com essas regras que existem dentro das HQs comerciais, por exemplo. E isso tudo conversa com a expressividade do autor. As HQs de poético-filosóficas geralmente são curtas. A minha é uma exceção ao caso, porque ela tem quase 60 e tantas páginas,
mas ainda assim eu a considero poético-filosófico pela questão de me debruçar sobre isso e usar o poético-filosófico como base e alicerce para a criação da minha história em quadrinhos. Uma outra questão também que eu trago é que o poético-filosófico ele também não é amarrado a nenhum tipo de técnica artística. Então, cada autor vai poder se expressar de acordo com a técnica artística que achar melhor. Por exemplo, aquarela, caneta, digital. Então, ele tem total liberdade de criar e de fruir as suas reflexões através da história em quadrinhos. Um outro conceito que é muito importante para a minha pesquisa é o conceito de HQ-trônica. Ele foi um conceito também cunhado pelo Edgar Franco durante a sua pesquisa de mestrado. E a HQ-trônica, em resumo, ela vai falar sobre histórias em quadrinhos que mesclam as convenções tradicionais de história em quadrinhos, da linguagem de história em quadrinhos, com as novas possibilidades que surgiram com a internet, todo esse boom eletrônico, né? E aí, essas novas possibilidades de fruir o quadrinho era animação, diagramação dinâmica, trilha sonora, efeitos sonoros, tela infinita, que é algo que eu utilizo nas minhas HQ-trônicas, tridimensionalidade, narrativa multilinear e interatividade. E aí, um exemplo que eu trago para poder ilustrar um pouquinho o que é a possibilidade da HQ-trônica, não é uma HQ, mas eu não sei se vocês assistiram, é um filme chamado Bandersnatch, a 6ª temporada de Black Mirror, que você poderia escolher, durante o filme, você escolhia opções de ação do personagem, e aí, dependendo da ação que você escolhesse, o filme tomava um outro rumo. Isso é um exemplo de narrativa multilinear e interatividade aplicada a um filme. E isso, a HQ-trônica estava falando sobre a aplicação disso em histórias em quadrinhos no ano de 2008. Então, foi um termo que deu certo assim, para poder falar sobre essas novas possibilidades de criar histórias em quadrinhos, de ler histórias em quadrinhos e de ter essa imersão dentro da linguagem de história em quadrinho que extrapolou, né? E nós temos exemplos até em filmes, né? Como o exemplo do Black Mirror Bandersnatch. O sagrado feminino, aí eu vou abordar um pouquinho mais sobre a minha abordagem para o sagrado feminino. Tem vários tipos, né, de formas de se pensar o sagrado feminino, mas o que eu escolhi para a minha pesquisa e para o meu álbum de quadrinhos era a aproximação do feminino com os elementos naturais, a questão dos ciclos da natureza, o quanto o corpo feminino ele tem essa relação, né, com a natureza. E isso é trabalhado também nas histórias em quadrinhos da Daniele Barros, que foi uma grande inspiração para o meu trabalho, tanto prático quanto teórico. E eu trago a citação da Mirella Faur, que foi praticamente a bíblia da minha parte referente ao sagrado feminino, onde ela fala que a espiritualidade feminina é o retorno do ser humano à deusa, ao princípio criativo feminino, e ao crescente reconhecimento da terra e das mulheres como partes dela, imbuída de sua sacralidade. Aqui ao lado também eu trago uma capa do Grimoirezinho da Daniele Barros, chamado Sibilante. Sibilante é uma personagem criada pela Daniele Barros para poder expressar as suas inquietações e reflexões, né? E eu faço uma homenagem a Sibilante como uma personagem do álbum em quadrinhos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas é muito importante os trabalhos da Daniele com relação aos meus, sabe? E aqui nessa citação eu trago praticamente a gênese do que foi o sagrado feminino pensado para o meu trabalho e para a minha pesquisa. E aí, né, partindo desses três conceitos de HQ-trônica, poético-filosófico e sagrado feminino, eu tento trazer como se dá a visão do sagrado feminino dentro das HQs poético-filosóficas. No trabalho eu cito 2 obras, uma do Gazi Andraus e uma do professor Edgar Franco, pela importância que eles têm dentro do cenário do poético-filosófico, né? E também porque, de uma certa maneira, eles trabalham o sagrado feminino nessas obras. E é legal também perceber como o feminino se dá dentro de diferentes pontos de vista.
Aqui eu cito a obra Amálgama, do professor Edgar Franco, e a obra HQ Mente 2, que o Gazi me confessou ser uma das únicas obras que ele retratou uma mulher, né? E o professor Edgar Franco, ele traz a mulher com uma questão mais simbólica, ele brinca com a questão dos requadros, tem toda uma questão de simbolismo da mulher, e o Gazi, ele traz a mulher como uma complementaridade. Ele faz, nessa história da HQ Mente 2, ele faz aquela divisão do cerebral, onde tem a parte emocional e a parte racional, e essas relações, né? Então é legal pensar o feminino dentro das HQs poético-filosóficas, dentro de diferentes pontos de vista, como a mulher é vista dentro desses contextos. E aí destaco o trabalho da Daniele Barros, enquanto artista poético-filosófica. Ela traz dentro das suas obras, né, muito dela, e eu, enquanto leitora de quadrinhos, enquanto criadora também, me via muito nessas obras. Então, através dessa identificação, eu vi uma possibilidade de estudar e de me inspirar nas obras dela, onde ela trabalha essa questão do feminino, ancestralidade, relações com a natureza, e é muito engraçado porque ela não só desenha isso, mas ela vive isso também. Então é legal perceber essas aplicações da vida na arte dela. Aqui são exemplos de obras da Daniele Barros, e fica bem claro, né, essa questão da conexão com a natureza. Uma coisa legal é que a Daniele também trabalha diferentes tipos de mulheres, né? Nós temos a mulher negra, a mulher indígena, uma mulher antroposomórfica, né, uma mulher cobra. E é muito legal também ver a relação dos textos com as imagens, com os quadrinhos dela. Ela faz muitos zines, e quanto ela traz essa diversidade, e ao mesmo tempo é uma coisa universal que a gente consegue se identificar. Um outro conceito que eu pego emprestado é a questão do grimório. Foi uma palavra que eu peguei emprestado da Daniele Barros também, porque ela criou os Grimório Zine, e aí eu fui pesquisar o que é grimório, né? E encontrei a definição, porque, em resumo, ele é um livro de práticas mágicas. Inclusive, tem tutorial no YouTube, quem quiser criar o seu próprio grimório, mas nós temos como grimórios conhecidos o livro de Salomão e o livro de São Cipriano. São 2 grimórios bastante conhecidos. E aí eu me utilizo desse conceito para poder conceitualizar a minha obra, que ela é um álbum grimório, né? E aí surge o nome conceitual do meu álbum prático, que é o Grimório HQ e HQtrônico híbrido poético filosófico. Por que essa nomenclatura gigantesca, né? Ele tem a HQ física. Dentro da HQ física, nós temos alguns QR Codes espalhados que vão te levar para uma HQtrônica que faz parte do mundo ficcional do Grimório. Então, por isso que ele é HQ e HQtrônico híbrido. E ele é poético-filosófico, tendo em vista aquelas características citadas anteriormente, né? HQ de cunho reflexivo, filosófico, que brinca com as convenções tradicionais das histórias em quadrinhos, que tem também a questão da HQtrônica, e só a parte de ser curta que ficou um pouquinho mais complicado, né? Mas ainda assim considero poético-filosófica pela questão conceitual mesmo. E aqui eu já começo a me aprofundar um pouquinho mais sobre a parte prática de criação do Grimório. Eu tentei documentar o máximo possível, mas ainda assim, o que eu consigo trazer é assim, 10% do rolê que foi criar o Grimório das 4 Luas. Aqui eu trago algumas imagens da primeira tiragem que eu fiz do Grimório, e esse aqui foi disponibilizado apenas para a banca, para o meu orientador e para a Daniele Barros, e ficou uma cópia comigo. Então, essa primeira tiragem tem 7 cópias somente, e com a capa feita em serigrafia, e ele também foi impresso em casa. Uma coisa que eu fiz questão é que todas as tiragens do Grimório fossem realizadas completamente artesanal e por mim, para ter a mão do artista desde o início da criação até o produto final. Então, todas as vezes que eu precisar imprimir vai ser feito por mim, então a tiragem é um pouquinho mais limitada
tendo em vista todo o trabalho que acontece, né, para poder fazer esse álbum. Aqui foi o início do processo. Nessa primeira imagem foi uma primeira experimentação de encadernação. Eu aprendi a encadernar para poder fazer esse álbum. E foram as primeiras experimentações de tamanho, impressão. Nessa segunda imagem eu já trago essa primeira tiragem de 7 cópias feitas em colagem, e elas estão secando na prensa. Então essa foi a primeira vez que eu fiz mesmo, e deu um trabalho gigantesco, mas foi muito gratificante de ver a HQ impressa. Essa aqui é a minha versão, ela em tamanho A4, e aí ela impressa em casa. Foi bem legal de ter essa experiência, mas aí eu fui testando outras possibilidades. Aqui já é mais ou menos a produção final. Eu tenho uma pequena tiragem do Grimório das Quatro Luas que eu deixo disponível para expor junto do grupo de pesquisa quando a gente vai a feiras, exposições. Então tem uma tiragem disponível para as pessoas que têm interesse em adquirir, né, o álbum Grimório das Quatro Luas, mas assim como eu falei, por ser feito totalmente artesanal, totalmente por mim, desde a impressão até a encadernação e tudo mais, é bem complicado ter uma tiragem grande. Aqui eu trago um vídeo para vocês verem como que é esse processo de costura do álbum. Eu divido eles em 2 blocos, né, durante a impressão, e aí eu desenvolvi uma espécie de costura para poder fazer esse álbum, e eu costuro um bloco no outro e depois costuro os 2 blocos na capa. Então foi um processo totalmente criado por mim para visar mesmo essa configuração final do Grimório. E aí vocês veem que é um trabalho. Esse aí eu fiz uma tiragem de 20, se eu não me engano. Fiquei uns bons dias aí costurando e encadernando, mas com muito carinho, com muita alegria que eu faço isso, porque é muito gratificante de ver o trabalho pronto e fluindo, né? E aí, gente, durante a criação do Grimório, eu fiz algumas outras experimentações de quadrinho, né? E sendo uma delas a HQ Connect 2041. Essa HQ, ela faz parte do universo ficcional do Grimório das Quatro Luas, e ele foi feito, essa HQ Trônica, ela foi desenvolvida durante uma disciplina com o professor Edgar Franco no mestrado, e ele foi criado durante o contexto da Covid-19. Durante esse período, eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre o que era cyberpunk, o conceito, o que eram as características, e dentre elas eu vi que uma das características principais de cyberpunk é você pegar problemáticas contemporâneas e levar para um futuro e trabalhar essas problemáticas dentro desse futuro. E aí eu trabalho durante esse período com a questão do isolamento social e a nossa dependência da tecnologia durante esse período. Exponencio essa questão e levo para um futuro distópico. Então, durante a HQ Connect 2041, todas as interações sociais são totalmente proibidas. A personagem ela fica totalmente trancada dentro de um quarto e qualquer interação social é feita através de uma realidade virtual. E durante esse período foi muito pesado, tendo em vista que a gente estava vivendo esse contexto de estar isolado e dependente da tecnologia totalmente. Então foi muito importante a criação dessa história em quadrinhos, e ela é inclusa dentro do mundo ficcional do Grimório das Quatro Luas. Durante esse período também, o processo de criação da Connect 2041, eu vi que no cyberpunk a ambientação ela é essencial, ela é quase uma parte da história em quadrinhos. E como a gente não podia sair de casa, eu fiz a pesquisa de ambientação dessa história totalmente pelo Google Maps, Google Earth, e eu ia andando pelas cidades abandonadas, tirando print, me inspirando nessas cidades para poder criar a ambientação dessa história. Então, o processo de criação dessa história foi, para mim, muito pesado, foi minha primeira experimentação enquanto HQ Trônica, e foi uma maratona, gente, assim, mas fiquei muito feliz com o resultado.
Aqui eu já parto da parte um pouquinho mais teórica do processo de criação do Grimório, onde eu vou abordar o argumento, que era falar sobre a questão de crença, como ela perpassa o tempo e como a vida é parte de uma pequena jornada que a gente não entende. Isso falando de espiritualidade e todas essas questões. A gênese da história é a gente acompanhar uma personagem durante 4 reencarnações diferentes. Então, é por isso que eu falo sobre essa questão de finitude e infinito ao mesmo tempo, esse contraste, né? E um ponto que eu falei aqui agorinha, que é a ambientação, que é algo muito importante, que é onde se desenrola as ações e reações da personagem. Eu fiz uma pesquisa de ambientação, fiquei muito dedicada nisso. Fiz também a questão do roteiro, foi todo desenvolvido por mim no formato full script, mas era muito leve, muito flexível, porque eu também era desenhista, então era bem tranquilo de fluir com essa questão, mas eu já tinha um roteiro bem feitinho, bem detalhado com relação ao enquadramento, diálogo e tudo, mas na hora de fazer a gente dá umas modificadas de acordo com a feição da história. Aqui eu detalho um pouquinho sobre o processo da ambientação e falando, né, dentro dessa questão, a minha personagem, em cada capítulo ela está em uma vida e em cada capítulo ela vai estar em um contexto cultural, um contexto temporal e um contexto local diferente. Então, no primeiro capítulo, ela é uma indígena do período do Brasil antes da chegada dos portugueses. No segundo capítulo, a mesma personagem, em outra reencarnação, ela é uma camponesa no Brasil colonial. No terceiro capítulo, ela é uma escravizada que fugiu e criou um quilombo. Então, ela está dentro do quilombo. E no quarto capítulo, ela é uma androide dentro de um mundo cyberpunk destruído, que está prestes a ruir. Então, aqui em Goiânia, eu precisava, de alguma forma, encontrar referencial para a criação dessa ambientação. E eu vi essa possibilidade dentro de um museu, que é muito pertinho aqui da minha casa, que se chama Memorial do Cerrado. Dentro desse museu, nós temos uma réplica de aldeia indígena Timbira, a réplica de uma cidade interiorana, goiana, réplica de um quilombo, e a Cyberpunk não tinha, né, gente? Mas aí eu dei um jeitinho. Aí eu trago aqui algumas imagens e como essas imagens se tornaram referências dentro dos capítulos, né? Aí em cima já são os desenhos de alguns capítulos da história em quadrinhos. Então uma coisa dialogou e inspirou a outra. Aqui eu trago mais algumas fotos dessa visita de campo em busca de referencial para ambientação, que para mim é algo muito caro, muito, que eu me debruço bastante porque é muito importante. Aqui eu trago a ficha da personagem. Lá no iniciozinho, né, eu citei a Sibilante, e nesse primeiro capítulo a Jacira é uma homenagem à personagem criada pela Daniele Barros. Cada personagem ela vai falar sobre um arquétipo do sagrado feminino, sobre uma fase da lua, sobre uma estação e sobre um elemento da natureza. A Jacira, ela vem, né, dessa aldeia indígena, ficcional, criada por mim, não foi inspirada em nenhuma aldeia indígena atual. A Liara, ela é uma mulher camponesa que cria uma irmandade, começa a passar os conhecimentos dela sobre a relação com a natureza, então ela é um tipo de raizeira que ensina as pessoas e usa a natureza para curar as pessoas. A mãe Lucina, ela foi inspirada na minha bisavó, e ela é o arquétipo da mulher sábia, daquela senhora que senta e começa a passar o que ela conhece, né, que é muito importante dentro das culturas ancestrais africanas, principalmente, ter esse conhecimento dos mais velhos, dos mais sábios. E a Tânia, que lá na história se chama Tini, porque era mais fácil, né, ela ganhou esse apelido, ela é o arquétipo da bruxa, da feiticeira, daquela coisa mais misteriosa e que está dentro desse mundo de destruição. Então aqui nós temos essa ficha da personagem. Aqui foram as ilustrações que abrem o capítulo do Grimório, foram as primeiras ilustrações que eu fiz de cada uma das personagens, e dentro dessas ilustrações eu tentei condensar os elementos que eu queria trazer
para cada uma delas. Então tem a fase da Lua correspondente a cada uma, tem os elementos da natureza correspondente a cada uma, e eu tentei mesmo trabalhar o que era a essência dela em cada uma dessas vidas, em cada um desses contextos culturais mesmo, ao qual elas estão inseridas efetivamente. Junto da HQ Física, né, eu citei que eu coloquei alguns QR Codes espalhados pela história. Esses QR Codes te levam para uma HQtrônica presente também no universo ficcional do Grimório das Quatro Luas. Essa HQtrônica, ela faz parte como se fosse de uma outra dimensão. E essa dimensão eu chamo de pré-pós-vida, que é onde ela vai, a personagem principal vai quando ela morre. E aí lá ela conversa com duas divindades irmãs, que eu chamo de criação e destruição. Elas são responsáveis pela manutenção do universo ficcional, e aí elas aparecem enquanto divindades mesmo. Então elas conversam muito, trazem questões de como vai ser a vida da personagem durante o capítulo que vai decorrer, e tudo isso nessa questão de espiritualidade mesmo, que conversa com o sagrado feminino. Aqui são alguns frames relacionados à HQtrônica, que está presente através de QR Codes na HQ Física, e traz, né, essa coisa cósmica, sobrenatural e tal, que eu gosto bastante. Então, a personagem, ela aparece em alguns vislumbres durante a HQ Física, então eles são relacionados, mas se você não acessar essa HQtrônica, não vai atrapalhar a sua leitura da HQ Física. Na verdade, ela vai enriquecer a leitura, porque você vai ter uma visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla de todo esse universo ficcional, que se desdobra também dentro da HQtrônica. E, finalizando, né, gente, essa pesquisa, ela ressalta justamente essa importância da mulher enquanto protagonista, da mulher enquanto autora de história em quadrinhos, da questão da ancestralidade, de se aprofundar em outros pontos de vista, né, pensando no feminino nas HQs. E essas HQs poético-filosóficas, elas têm potencial de se desdobrar em mais e mais pesquisas, tendo em vista que é um gênero novo, assim, né? Então ele tem possibilidade de ser pensado em outras pesquisas acadêmicas, enquanto potência mesmo de tema. E eu fiquei muito feliz em trazer, né, a minha pesquisa aqui para vocês. Agradeço a paciência e agradeço a generosidade em me ouvir falando sobre essas questões, e abro aqui para poder, né, vocês colocarem outros pontos de vista e questões. Só antes de finalizar, esse foi parte do meu referencial teórico, e agradeço imensamente mais uma vez a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui falando da minha pesquisa. Gratidão. Raquel, você pode mostrar o álbum na mão aí, físico? Claro, eu tenho aqui na mão a versão A4, que foi a que eu disponibilizei para a banca, aqui. E aí, tem aqui ele impresso. E a capa em serigrafia. Sim. Obrigada. Raquel, a Raquel França, né, sua xará, aqui no chat, ela falou que mágico isso, fenomenal. Ela pergunta se você tem a versão digital. Ela está falando que você pode salvaguardar uma cópia digital na Biblioteca Nacional. Nós temos fanzines e HQs autorais em nosso acervo. Nossa, seria uma honra. A HQ, a parte física, não sei se eu ainda coloquei ela na internet. Ela tem ela inteira na minha pesquisa, na minha dissertação, que já está no repositório. Mas eu posso fazer sim essa versão digital e disponibilizo. Um detalhe interessante, Raquel, é que quando você clica no QR Code, na verdade eles abrem, são como é que fala? Prequels? É prequel. Prequels. É que abrem cada capítulo como se fosse um
uma pré-parte da história. E aí é colorido, né? Você abre no celular e vai vendo na barra de rolagem vertical, né? Você não tem aberto aí para mostrar rapidamente para eles, não? Algum? Posso disponibilizar aqui agora. Mas pela curiosidade, porque dá um contraste. A sua HQ é em preto e branco, mais ou menos em preto e branco, né? Porque o papel tem um tom. E no celular aparece totalmente colorida a parte inédita, né? Não, e é engraçado que a justificativa para ter, né, esse preto e branco e colorido é porque ele é outra dimensão. Aí a dimensão sobrenatural é colorida. Aqui, achei. Abri aqui rapidamente para vocês verem. Aí ele flui em tela infinita, que é um recurso da HQtronic. Aí as aberturas dos capítulos. Legal. Raquel, nós temos 2 perguntas aqui no chat. Claro. O Robson Carlos da Silva, o professor Robson fala: como a academia recebeu sua pesquisa? Teve dificuldades na aceitação do seu projeto no programa em que participou? E o André faz uma provocação aqui: se o sagrado feminino não leva inevitavelmente ao fascismo. Certo. Agradeço as perguntas. Primeira pergunta do Robson, né? Com relação à recepção da minha pesquisa. Dentro do PPG, ao qual eu faço parte, nós já temos alguns outros pesquisadores que abriram caminho para mim, assim. Então, eles já fizeram meio que pesquisas que polemizaram bastante. Então, a minha foi recebida com mais tranquilidade e mais acolhimento com relação a isso. Mas eu ainda não senti nenhum tipo de como eu posso dizer, embate ou resistência com relação à minha pesquisa, mas eu sei que isso pode acontecer, né? Principalmente quando se fala sobre quadrinhos enquanto arte, mas creio que o caminho já foi pavimentado. Agora a pergunta do Arcano, que eu achei muito legal. Quando eu falo, né, sobre essa questão do sagrado feminino, eu estou falando sobre o meu ponto de vista. Então, eu tenho noção de que tem outros tipos de sagrado feminino, de outros pontos de vista com relação a isso, e eu sempre deixo bem destacado que o que eu fiz foi um recorte. Nós temos outras pluralidades com relação ao feminino, né? E eu tenho muito receio mesmo dessa pergunta, mas eu creio que eu consigo deixar bem claro que eu entendo outros pontos de vista enquanto feminino, mas esse foi o recorte que eu fiz para viabilizar minha pesquisa em 2 anos, tendo em vista que 2 anos é muito pouco. Eu não sei se eu consegui abarcar a sua pergunta, Arcano. Com relação à primeira pergunta do Robson, eu queria dar um comentário, que é o seguinte: a Faculdade de Artes Visuais, a UFG, já está tarimbada na área dos quadrinhos, porque tem o Edgar Franco lá desde 2008. Não só ele, né, assim, porque sempre já teve eventos relacionados a quadrinhos também, mas é uma faculdade de artes. Então, assim, a dificuldade, ela é minimizada, né, nessa área, né? Ela é menor. Isso tudo vem graças a justamente o trabalho do Gazi, do professor Edgar e de outros pesquisadores que literalmente abriram caminho para que a gente pudesse ter esse espaço de pesquisa e encarar as HQs enquanto um tema relevante para a arte também. O Robson aqui fez outra pergunta, né? Ele fala pesquisa sobre personagens negras em quadrinhos nacionais, e acredito que sua HQ se enquadra, né? O que acha disso? Robson, é uma característica que para mim é essencial trazer personagens negras para a história em quadrinhos. Eu, enquanto artista quadrinista negra, percebo que é legal a gente criar esse espaço, e eu quero desdobrar isso em mais pesquisa, inclusive,
Então, se você depois puder me passar o seu contato para a gente estudar melhor sobre isso, porque eu gostei muito da sua abordagem e eu também creio que as minhas personagens se enquadram nisso e é feito de forma proposital mesmo, para trazer esse espaço de protagonismo para personagens negros. Eu tenho uma provocação também, que é porque essa questão de fazer tudo manualmente, que mal você vê na industrialização? Ela é diabólica ou você não quer ficar milionário na vida? Fez um voto de pobreza e vai sem ficar fazendo um por um. Pois é, Valdomiro, eu acho que eu gosto de me torturar enquanto artista, mas não. Eu tenho muito... para mim, essa questão do eu fazer, né? Eu tentei entrar em contato com gráficas, que eu queria fazer um catarse, história de quadrinhos e tal. E primeiro, eu não conseguia lidar com a linguagem de gráfica, não conseguia me expressar para eles o que é que eu queria fazer. Aí eu perdi a paciência e falei, não, eu mesmo vou fazer. E aí quando eu comecei a me debruçar sobre isso, eu penso que tem muito que o artista se dá enquanto ele está criando, né? Manualmente mesmo. E a minha história em quadrinhos foi feita digital, inclusive, tá, Valdomiro? Eu não tenho resistência. Mas eu acho que esse processo mesmo de ter a mão do artista desde o seu início traz para a minha história uma questão mesmo afetiva de mim para os outros, sabe? Essa doação mesmo. Não sei se isso entra do que você me provocou, mas... realmente a tiragem fica bem limitada e eu tenho muito mais trabalho. O Valdomiro, complementando também, é o espírito fanzineiro, né? Tem isso também, verdade. Mas em algum momento você tem que se profissionalizar, né? Sim. Porque senão você fica sempre restrito a um círculo muito pequeno e falando sempre com os pares, né? Precisa se abrir para o mundo, né? Então pensar grande, digamos assim. Vamos dominar Goiânia e depois o mundo, né? Creio que para a dissertação ela teve o espírito fanzineiro. Claro que se ela for fazer um álbum, aí a questão é outra, né? Aí vai ser por uma editora. Gente, a trilogia acadêmica, a graduação, mestrado, doutorado, cada um álbum. Aí ela pode fazer, né, o que o Edgar uma vez me falou, né, o fanzine gourmet. Que era Isso tem. É o artezine. É um fanzine, só que é gourmet. O pessoal não achar que é, mas pra comprar. Quando eu levei pra autografar o meu, que eu comprei. O Robson levantou a mão aqui. Muito bonito o seu trabalho. O professor Robson levantou a mão. Pode falar, Robson. Boa noite a todos e a todas. Parabéns, Raquel. Terminar falando, vocês estão ouvindo bem? Estamos. Raquel, foi de ter alunos, parabéns, gostei muito do seu trabalho. E eu acredito que você vai ser fonte aí também para o nosso trabalho. Eu tô com a menina, tô com uma menina, né, a senhora, no mestrado, Sociedade de Cultura, aqui da Universidade Estadual do Piauí, e ela está seguindo essa linha. Só que ela está perdida agora, viu? Está rodando para poder encontrar personagens negros, para não repetir algumas coisas, né? E eu achei interessante a abordagem que você faz, porque traz uma abordagem diferente. Traz uma abordagem, como você falou, espiritualista, uma abordagem que versa ali sobre o... Por isso que eu te perguntei, que não é só a questão de ser academia, é a questão também de trazer espiritualidade, a academia tem muito anos. Inclusive, eu ouvi uma palestra da própria... Esqueci o nome agora, pesquisadora de quadrinhos do Japão, dos mangás. Sônia Luitem. Eu vi uma entrevista dela, eu assisti toda, e ela falava isso, que mesmo com toda a bagagem, com toda a experiência, com todo o espaço que tinha, ainda tem gente que torce o nariz. E você foi muito legal. Por isso eu gostei, vou seguir nessa pegada. Depois eu coloquei meu e-mail, e se você puder colocar seu contato, eu vou te procurar, porque eu vou levar a minha orientada para ela procurar a sua HQ, que é muito interessante para o que a gente está querendo fazer. Obrigado, desculpe falar demais. Nada, isso, eu que agradeço. Nessa linha, eu queria apontar para o professor Robson que nós acabamos de publicar na revista Nona Arte um artigo sobre como as histórias em quadrinhos refletem as cientistas negras no quadrinho mainstream.
né? Saiu no volume 11 da revista Nona Arte. Eu publiquei, acho que há 2 dias atrás, um artigo de 2 professoras, acho que não me lembro mais de que universidade elas são, mas que um artigo muito interessante avaliando como os quadrinhos da Marvel e da DC retratam os cientistas. Eu acho que vale a pena o professor Robson e todos que se interessam por assunto verem esse artigo. E o André também levantou a mão para falar. Pode falar, André. Muito baixo. Está baixo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, melhorou? Melhorou. Existe sagrado industrial? Pode ser uma possibilidade, mas como a minha abordagem era falar sobre questão com a natureza, e quando eu trato isso no 4º capítulo, onde a natureza não existe mais, eu trato o sagrado feminino como sendo algo já destruído, né? Porque foi a abordagem que eu busquei. É que eu fiquei em dúvida porque as russas, notadamente, renegam a natureza. Notadamente as soviéticas. Então elas não acreditam em sagrado, nesse tipo de sagrado. Aí quando você vai para o universo do cyberpunk, o cyberpunk também renega isso. Aí eu fiquei curioso se existe um feminino sagrado industrial. E olha, é uma possibilidade, viu? É algo legal de se pensar para criar uma história cyberpunk. Depois eu quero me aprofundar mais nisso. Professor, temos mais 2 perguntas no chat aqui. O Lucas Araújo perguntou o que te levou à abordagem do hiperlink, e a Patrícia Matos falou aqui que achou bem legal o seu trabalho, né? Bem atual a abordagem, desenvolver quadrinhos como uma forma de pesquisar, não apenas como um anexo ilustrativo. E ela pergunta se você já ouviu falar sobre o termo Comics Based Research, que acho que caminha nesse sentido, e deu os parabéns pelo trabalho. Agradeço mais uma vez, né, as colocações e perguntas de todos. A abordagem do hiperlink, referente à pergunta do Lucas, né, de início eu não ia fazer uma HQ trônica que conversasse com o universo ficcional, porque só a HQ física já estava dando um trabalhão. Mas eu vi a necessidade de trabalhar outros olhares com relação à HQ e outras possibilidades. Aí eu me debrucei sobre isso. Mas foi algo que surgiu durante o processo de fazer. E isso, assim, faltando 6 meses para terminar a pesquisa, eu estava ainda lutando com esses hiperlinks. Então, foi algo que eu tive uma resistência de início, mas que enriqueceu o trabalho. E foi algo que surgiu. Foi fluindo, assim. E eu apenas acatei o processo da criação. Com relação à pergunta da Patrícia, eu não conheço esse termo, Comics Based Research. Eu vou pesquisar depois e vou pensar, né, com relação a isso. Eu acho que é legal essa outra, aprender, né, esse novo conceito. Eu gostaria também, eu não me lembro de ter visto esse termo também. Talvez a Patrícia pudesse explicar para nós o contexto que tem esse texto. Patrícia, poderia falar um pouco mais a respeito? Oi, pessoal, vocês me escutam bem? Sim. Estamos te ouvindo. Ótimo. Então, esse conceito de versaciano, então, assim, está bem recente, né? E tem sido desenvolvido por alguns pesquisadores, como o Nick Sostanes, né? Acho que é Paul Kuttner, e tem mais um terceiro, que estão desenvolvendo esse conceito a partir da ideia do Arts-Based Research, né? E o que eles desenvolvem é que o quadrinho sendo pensado como parte integrante da pesquisa, como a própria produção de conhecimento, não como fazer quadrinhos para ilustrar alguma coisa, ou como um anexo da pesquisa, mas como parte de fazimento da própria pesquisa, como a elaboração de conceitos, né? E aí esses autores estão trazendo vários exemplos, né? Inclusive de pesquisadores em áreas distintas, por exemplo, antropólogos, né? Que vão desenvolver quadrinhos para ilustrar uma cena do trabalho de campo, por exemplo, né? E essa cena ela é fundamental para fazer pensar a pesquisa, né? Ela é constituinte da pesquisa, não é um anexo secundário, né? Que geralmente a gente vê mais
algo mais predominante, né? Quadrinho, ou às vezes o quadrinho como uma forma de divulgação científica. Na verdade, o quadrinho ele é incorporado como a própria pesquisa, né? Que não é o caso do Desaplanar, né? Do é isso. Exatamente. Mas não necessariamente a pesquisa inteira em quadrinhos, como é o caso dele, mas às vezes em parte da pesquisa. Ah, sim, Patrícia. Nesse sentido, eu concordo com você, e foi algo que o meu orientador bateu muito nessa tecla, que o álbum em quadrinhos ele não era algo separado da minha pesquisa. Durante todo o meu processo de investigação, ele ressaltou isso. O meu quadrinho ele é integrante da pesquisa, e eles conversavam a todo momento. Legal. Eu só queria falar, mas é engraçado como quando a gente pensa numa coisa, eu sempre comento, quando você tá com um martelo na mão, tudo que você vê é prego, né? Então hoje de manhã essa questão do hiperlink me apareceu numa palestra que uma editora deu para os meus alunos de editoração, e ela falando de um livro que ela tinha, que também tinha o hiperlink, como chama aquele quadradinho lá que você põe no QR Code? O QR Code, né? E a mesma coisa que a pessoa punha o celular e abria uma página no celular, como você fez. E eu quando ela falou, eu fiquei pensando, e depois quando você mostrou aqui também, continuei pensando nisso, né? Que as coisas acontecem mais ou menos próxima. Que a gente pensava, quando surgiu a questão da comunicação digital, a gente pensava digital de um lado e o papel do outro, e a gente vê que o QR Code, o hiperlink, trouxe as duas coisas juntas. Então você pode continuar a produção em papel e ter a ligação com a mídia, né? com o mundo da mídia. Então vejam como a realidade vai caminhando para um lado que a gente não imagina no primeiro momento, né? Que no primeiro momento vai acabar o papel, e o papel realmente conseguiu encontrar um meio de dialogar, de conversar com essas mídias, que é o QR Code, né? Que eu nunca tinha pensado nesse aspecto, e a palestra de hoje de manhã e o seu trabalho acabar me convencendo um pouco disso, quer dizer, que é a reação vamos dizer, do convencional em relação às novas tecnologias e como eles vão se adaptando. Hoje é possível você continuar perfeitamente a ter uma indústria de produção de entretenimento no papel, como são os quadrinhos, como são os livros, como são as revistas, os jornais, conversando, dialogando com o mundo da mídia, da multimídia, né? Então, a tecnologia não apaga o que existe anteriormente. Ela cria um meio, uma forma de diálogo e uma forma de convivência. Isso eu achei muito interessante, algo que me ocorreu hoje a partir da palestra e da sua apresentação. Fico muito agradecido por isso. A gente está sempre aprendendo coisas e se dando conta de coisas com que convive e nunca tinha reparado. Legal. Fico feliz aí por pensar novas possibilidades, trazer, né, essas questões e essas novas relações das histórias em quadrinhos eletrônicas. E eu acho que isso é só o começo para outras coisas, né? Abre 1000 possibilidades para as histórias em quadrinhos tradicionais, né? Porque as histórias em quadrinhos, elas não são como um livro, qualquer forma que vá para o digital vai satisfazer, porque você tem uma característica especial da história em quadrinhos, do desenho, que vocês muitas vezes perdem quando passa para o digital. E com o hiperlink você continua a ter as duas possibilidades, né? Você come a maçã e continua com a maçã inteira na mão, né? Então é um aspecto muito interessante. Legal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Legal. Então agradecemos muito então a Raquel, um trabalho muito interessante. Espero que passa muito tempo fazendo livros aí para produzir mais exemplares, né? E agradecemos muito e parabenizamos pelo trabalho. Então, continue em frente. Agradeço imensamente a oportunidade, as provocações, questões
e colocações com relação ao meu trabalho. Imensa gratidão a todos. Obrigado. Nós ficamos também muito gratos.